Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de geografia, a gente vai sair um pouco daquele conteúdo que a gente viu do Brasil rural, a questão da agropecuária, e a gente vai entrar um pouco na questão das relações internacionais em relação ao comércio, à economia. Para depois a gente começar a ver alguns conflitos que surgiram no mundo nesses últimos, no final do século XX e do século XXI. Então a gente vai ver um pouco sobre as relações comerciais. Também vai servir um pouco de revisar esse conteúdo com vocês, que envolve a questão dos blocos econômicos. Hoje a gente vai ver a parte um pouco introdutória e na próxima aula a gente vai continuar vendo alguns blocos econômicos, mais especificamente o Mercosul. Então, quando a gente fala dessa questão do comércio mundial e dos blocos econômicos, primeiro a gente tem que falar da globalização. A globalização ela vai trazer grandes avanços, vai fazer com que o mundo agora esteja mais próximo, conectado, tanto em relação à internet, os meios de comunicação, os meios de transporte, como avião, navio, questão das ferrovias. Então, a evolução tecnológica vai trazer esses grandes benefícios e vai aproximar mais ainda esses países. E as relações comerciais também vão se aproximar, essas fronteiras alfandegárias que existem vão acabar diminuindo alguns impostos e alguns outros essa barreira vai praticamente não vai existir. Então, isso é uma das consequências não só da globalização, e com isso vai aproximando. E também é o fortalecimento do sistema capitalista e do sistema neoliberalismo, que não só vai dar essa abertura para essas empresas, fábricas privadas poderem ampliar o seu comércio, o seu poder em relação à economia, que a gente tem também esse pouco afastamento do Estado, né, nessa intervenção econômica. A gente tem essa parceria entre público e privado, que a gente tem esse sistema neoliberal, mas dando mais abertura para não só para desenvolver essa economia e essas empresas, essas indústrias privadas. Então, isso são consequências da globalização. Tanto das inovações tecnológicas que a gente vai ter, a questão do desenvolvimento dos países desenvolvidos cada vez mais influentes nos países subdesenvolvidos. A gente vai ter países como a China, como uma das grandes potências em desenvolvimento industrial, certo, para o mundo, de fornecer produtos industrializados para o mundo também. A gente fala de um dos maiores países com quantitativo de mão de obra operária, depois vindo da Índia. A gente tem a formação dos grupos do G9, a formação de grupos em relação aos países que são em desenvolvimento, como o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, que vão fazer parte também desse outro bloco. Então, isso não só você tentar se ajustar e buscando esses aliados economicamente, para fortalecer a economia. E isso, muitas vezes, a gente tem as políticas protecionistas, que é proteger a sua economia. Por exemplo, o que os Estados Unidos vem fazendo em relação a criar barreiras alfandegárias aos produtos da China. É uma política protecionista. Eu vou proteger a minha economia em relação a produtos estrangeiros, que é muito forte e forte no meu país. Nesse caso, os produtos chineses. Então, a gente também tem a criação da OMS, que é a Organização Mundial de Comércio, que alguns países vão fazer parte. Ela foi fundada no final de 1995, em uma das reuniões com essas lideranças econômicas, e que viu a necessidade de criar essa OMS, que tem como objetivo não só tentar regular esse comércio internacional, e também estipular regras em relação a essas indústrias, essas empresas, essas negociações. Então, a OMS tem um papel fundamental e importante nesse cenário econômico internacional, tá? A gente vai ter a questão de regras para esse comércio global, que é preciso, certo? Não é assim todo mundo fazendo as relações comerciais. Vão existir regras em cada bloco, em cada país, para tentar não só proteger sua economia, certo? E também desenvolver essas relações internacionais com outros países. Daí a gente vem a questão da formação desses blocos econômicos. E quando você tem a formação desses blocos econômicos, você vai ter desde a diminuição de impostos, até mesmo a isenção desses impostos, até livre passagem entre as pessoas nesses países. Então a gente vai ter algumas questões, alguns modelos. A gente vai ter zona livre de comércio, que pressupõe acordos comerciais que visam exclusivamente a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias fazem parte
fazer parte desse bloco. A gente tem o NAFTA, a gente tem o Mercosul, como exemplo, a União Aduaneira, além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os países e os blocos, estabelecer as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio internacional, fora do bloco. Então, bora lá. A gente tem aqueles países que fazem parte, são membros desse bloco, que são União Aduaneira, além de até zerar a tarifa de impostos entre esses membros desse grupo, mas esses países que são membros desse grupo, a tarifa até a taxação dessas mercadorias vão ser iguais, tanto para exportação e importação, para assim desenvolver a economia desses países que fazem parte desse grupo. A gente vai ter mercado comum, visa a livre circulação de pessoas e mercadorias e capitais de serviço. A gente tem como exemplo a União Europeia, que é o único grupo, o único bloco econômico que, além de ter uma moeda única, as pessoas têm a livre passagem entre esses países que fazem parte, que são membros. A gente tem a União Econômica Monetária, que esse bloco começa tão a evoluir que vai ser necessário criar uma moeda única, que é o caso da União Europeia, o euro. E pegando esse gancho, a gente também tem a União Europeia. A União Europeia, ela surge, a gente tem a criação do euro no ano de 2002. Então, esses países que são membros da União Europeia vão ter alguns benefícios, além da isenção fiscal, de impostos, desses países, as pessoas poderem passar livremente entre um país e outro, até mesmo conseguir emprego para morar e tudo. A gente vai ter a questão desse benefício, desses acordos com essas empresas, que vai ser, não só vai diminuir os valores dessas mercadorias. A gente tem a moeda única, que é o euro, e que é para beneficiar e valorizar mais ainda e fortalecer as empresas que fazem parte desse bloco econômico. Além de países que fazem parte da União Europeia, essas empresas, elas podem pedir empréstimos, ajudas financeiras e assim tentar melhorar esse desenvolvimento econômico da empresa ou do seu país, por exemplo. E alguns critérios que fazem parte para participar desse bloco: ser um país direito, onde as pessoas têm o direito à democracia plenamente, ser um Estado laico, manter uma política monetária, cambial e financeira forte e boa, combater a corrupção, estabelecer uma política ambiental, estabelecer políticas migratórias. Então, são critérios para poder fazer parte desse bloco da União Europeia. Certo? Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar esse momento de rever alguns conceitos de blocos econômicos. A gente vai ver a questão do Mercosul, do NAFTA, e você vai ficar com a atividade no grupo.